Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Eu sou o Dr. Guilherme Olival, neurologista, neurocientista, e hoje vou falar para vocês a respeito da vacina. Muito bem, a vacina para mim é um grande exemplo a respeito da capacidade que o ser humano tem hoje de comunicação e de conviver de modo geral. Eu criaria uma imagem para mostrar o que está acontecendo hoje com a vacina. Vamos fazer uma piada, uma brincadeira, né? Então, tá lá os seres humanos, o planeta Terra, aí Deus vai lá e joga o coronavírus, né? E aí todo mundo briga, reclama, se mata, é culpa desse, é culpa daquele, a gente tem que fazer assim, a gente tem que fazer assado, a gente tem que isso e tal. Aí depois de um tempo, Deus decide, falou, bom, acho que chega, tá bom. Aí foi lá e jogou a vacina. E aí continua a mesma confusão. Não, é assim, não, é assado, tem que fazer desse jeito, eu que sou o responsável, não, eu que sou. Então, é realmente uma escola para a gente observar, para a gente, claro, entender o que está acontecendo no mundo externo, né, e observar também na nossa vida, né, em quais situações que chega a algo para resolver um problema e a gente cria mais confusões do que se alegra com isso, porque de fato eu vi muito pouca celebração a respeito da vacina. E aí vem a primeira pergunta, né? A vacina é algo bom? Né? Que essa foi a primeira grande pergunta que a gente tem visto discussões a respeito, né? E a resposta é muito clara, sim, é algo bom, é algo positivo, né? De fato, existem duas maneiras de nós conseguirmos combater uma epidemia, nesse caso pandemia, mas tanto faz. Ou a população toda pega, ou mais de 90% da população pega, ou você acha uma vacina e você produz anticorpos em massa contra aquele agente externo, porque o que vai fazer a vacina? Ele vai ajudar cada organismo a produzir o anticorpo antes de que você contamine o vírus. Nesse caso de um vírus que é altamente contagiante, você vai entrar em contato com o vírus em algum momento, né? Pode não ter entrado em contato aí ao longo deste um ano, mas em algum momento você vai acabar entrando em contato. Então você vai ter que formar a sua própria defesa e você vai ter que combater esse vírus. Quem vai fazer as suas defesas é você. Ou a vacina vai lá e estimula, já deixa aqueles anticorpos prontos. Quando você entrar em contato com o vírus, você tem uma resposta mais rápida e mais eficaz, né? É verdade que existem algumas linhas humanistas que são contra as vacinas, né, que acreditam até que o processo de doença é um processo importante para cada ser humano. Então, eu conheço alguns amigos, até alguns médicos, que não vacinaram os filhos contra sarampo, contra a catapora, né, inclusive que não usam medicação para febre, né, que deixam o organismo combater isso de uma forma natural e que de preferência seja isso na infância, né? Então, isto é uma compreensão que existe, né? Mas se você olhar do ponto de vista histórico, do ponto de vista antropológico, da evolução da humanidade em relação ao combate dos vírus de modo geral, sempre as vacinas foram um marco muito definitivo para que você vença aquela infecção, né? Existe um dado muito importante que pouca gente sabe, mas, por exemplo, quando houve a invasão dos espanhóis, dos portugueses nas Américas, os índios, 90% foram dizimados por doenças virais e não pelas armas, né? Então, os vírus sempre foram uma maneira, quando você entra em contato com um agente novo, de mudança social muito grande, tá? Então, na minha opinião pessoal, é sim positivo você tomar a vacina e você se preparar para isso de antemão, tá? A segunda pergunta que surge e que é muito comum é qual vacina, tá? E a resposta que eu vou dar para vocês é
Uma resposta absolutamente lógica, né? É a vacina que houver disponível. As vacinas não vão estar numa prateleira de mercado em que você pode escolher qual você vai querer tomar. Por quê? Porque são 7 bilhões de pessoas no mundo precisando tomar a vacina. Então imagine que você precisa ir de São Paulo até o Rio de Janeiro, né? Você precisa ir. Você tem um Fusca ou você tem uma Mercedes. Meu amigo, você vai com aquele carro que você tem. Se você precisar ir, você vai de qualquer jeito, né? Pode ser que você tenha mais conforto de uma maneira, menos conforto de outra, aumenta, diminui o risco de acidentes, mas se você precisar ir, você vá. Você vá, né? Enfim, toma os cuidados, claro, você se informa, né? E por isso que é até importante vocês compartilharem o nosso vídeo, você dá o seu like se você achar esse vídeo interessante, para que justamente mais pessoas tenham acesso a uma informação que eu posso afirmar que ela é uma informação não politizada, que é a maior dificuldade hoje, né? Existe uma polarização muito grande. Quem assistiu aí o Dilema das Redes sabe que essa polarização é formada a partir de, inclusive, alguns fluxogramas das redes sociais, né? E a informação neutra, não politizada, ela é muito rara hoje. Tá? A informação que eu trago ela é uma informação científica. Eu me isento aí de alguma opinião política na hora que eu estou trazendo esses vídeos para vocês. É natural que primeiro se desenvolva uma vacina, depois se desenvolva uma segunda vacina melhor, depois se desenvolva uma terceira vacina ainda melhor. Um exemplo muito clássico é o exemplo da vacinação contra a poliomielite, né? Quem se lembra, antigamente existia a campanha da gotinha, né? Então, leve seu filho para tomar a gotinha. É a chamada VOP, é a vacina oral, né? Qual que é a diferença? Hoje em dia você tem a VIP, que é injetável, né? A campanha da gotinha era uma vacina de vírus vivo atenuado, que podia levar a poliomielite na criança, com uma probabilidade muito menor do que se ela não tomasse. E aí depois a VIP, a injetável, não leva a doença. Hoje em dia é a mais indicada. Duas vacinas com preços hoje diferentes, disponibilizadas na rede pública ou na rede privada, a melhor ou a pior. E um fenômeno muito curioso, muito interessante a respeito da vacinação da poliomielite é que no Brasil nós usamos, durante muitos anos, a vacinação via oral, a gotinha. Tem até as campanhas clássicas aí, quem é mais antigo se lembra das campanhas da gotinha. E a gotinha fazia com que o vírus ele passasse pelas fezes. E como o Brasil era um país com um sistema de saneamento básico muito precário, ele levou uma vacinação em massa pela contaminação dos esgotos. Ou seja, uma criança tomava vacina, contaminava os esgotos através de cocô, e aí outras crianças que brincavam ali naquele esgoto ficavam imunizadas. E o Brasil foi um país que conseguiu erradicar a poliomielite mais rapidamente do que outros países que usavam outra tecnologia, né? Então, a verdade é que com certeza vão existir vacinas melhores, né? E o que você deve pesar frente a isso você pode ver as diferenças, a vacina A, a vacina B, se você tiver disponibilidade de 2 ou 3 tipos, aí você escolhe, né? Quando a gente vai comparar os estudos clínicos das vacinas, existe um truque. Existe uma diferença. Isso acontece com qualquer medicamento e aconteceu bastante com as vacinas agora contra o coronavírus. Os estudos clínicos são desenhados de maneira diferente. Então você não pode comparar os grupos. Você não pode falar esta vacina tem 50% de eficácia e essa tem 70% de eficácia. Por exemplo, a vacina da Coronavac utilizou como critério pessoas com qualquer sintoma eram testadas dentro do grupo que estava sendo estudado. A vacina da Pfizer, ela utilizou um critério que a pessoa precisava ter
pelo menos 2 sintomas. Foram testados menos pacientes, ou seja, existia uma sensibilidade menor para avaliar, o caso tinha que ser mais grave, então naturalmente vai existir uma diferença no resultado e nos dados. Isso permite com que um estudo com um número menor de pessoas consiga ter um poder estatístico, o outro com um número maior, uma fica pronta mais rápida, a outra precisa de mais investimento. Então, essas coisas são coisas naturais do desenvolvimento das indústrias farmacêuticas. Tá? E aí, qual é a decisão que individualmente cada um deve tomar? Eu quero correr o risco de pegar o vírus ou eu quero tomar a vacina e correr o risco de ter um efeito colateral. E aí entramos no tema efeitos colaterais das vacinas. Tá? Quando você avalia os efeitos colaterais, né, e até foram divulgados uma série de coisas na internet com os efeitos potenciais que foram estudados, como se tivessem sido efeitos reais. Efeitos potenciais é diferente de efeitos reais. A gente continua vivenciando uma dificuldade muito grande de saber a verdade, porque as mídias sociais elas se utilizam da fake news para manipular as informações. Tá? Então, os efeitos colaterais das vacinas, eles existem, mas eles são muito raros. Quando você pega um grande grupo de pessoas, eles são muito raros, mas eles existem, A questão é, existe um risco de você desenvolver um efeito colateral que é infinitamente menor do que de você ter um problema grave pela infecção da doença. Então, essa discussão, ela cabe muito bem em doenças que é raro de você pegar. Por exemplo, a vacina da febre amarela. Deve-se tomar ou não deve-se tomar? Antigamente se orientava no Brasil apenas nas áreas onde tinha um alto risco de pegar, porque senão você ia se expor a efeitos colaterais sem que que não valeria a pena, porque a chance de você pegar era baixa. A partir das catástrofes de Mariana, que a febre amarela ela se disseminou por todo o país, praticamente todas as regiões foi indicado que a pessoa tomasse a vacina contra a febre amarela. Por quê? Porque agora o vírus está disponível. No caso do coronavírus, existe o coronavírus no Brasil inteiro. Então, o risco de você pegar é muito maior do que o risco de você ter um efeito colateral pela doença. Os dados mais atualizados mostram uma mortalidade de 2,5% de quem pega o coronavírus. Ou seja, se não vacinarmos, 2,5% dos nossos amigos, da nossa família vão morrer, mas a gente ainda sabe que é uma doença que tem essa mortalidade pequena, que é uma catástrofe muito mais social, que existem dificuldades de conter o sistema de saúde, de que os locais que não conseguiram controlar isso tiveram taxas de mortalidade muito mais elevadas do que o 2,5%. Mas a gente está falando de uma doença que não atingiu 10% de mortalidade e nem em locais onde não existia tratamento. Então, mas você vai pegar a doença em algum momento. Não tem como você se manter isolado o resto da sua vida. Por isso que a vacina é uma solução. Por fim não, mentira, tenho mais 2 assuntos. O outro assunto é o seguinte, de quem é a vacina? A vacina é do fulano, é do ciclano, é do beltrano? Né? Tomem muito cuidado com isso. Tomem muito cuidado com isso, porque sempre vai existir uma politização no mundo de hoje a respeito dos méritos. Né? Na minha opinião, os méritos são dos cientistas que sentaram durante 11 meses com uma dedicação que eu nunca vi igual para desenvolverem isso. Estes são os verdadeiras pessoas que merecem o mérito pela formulação de uma vacina num tempo recorde da humanidade. E, de uma maneira bastante curiosa, eu não vi na mídia, eu não vi nem nas redes sociais, eu vi muito pouco se falando desses ilustres cientistas, né, pessoas que são desconhecidas,
Algumas eu conheço pessoalmente, porque estou no ramo, né? Mas, de modo geral, você não sabe delas. E são pessoas que fizeram um trabalho magnífico e eu deixo meus parabéns a esse grupo. Tá? Claro que existe uma coordenação, existe uma organização, isso é importante, mas isso muda o tempo de distribuição. O tempo de desenvolvimento é muito maior do que o tempo de distribuição. E a descoberta dessas fórmulas é uma coisa que não é fácil de ser feita. Então, meus parabéns a este grupo. Muito mais do que a gente falar do A, do B, do C, opinião, a gente é aquela confusão que a gente estava criando frente a uma solução, isso. Tá? Agora, em relação aos grupos especiais, tem muitos pacientes que têm doenças específicas, eu tenho muitos pacientes que têm esclerose múltipla, tenho muitos pacientes que têm miastenia graves, que já tiveram Guillain-Barré, né? Que são doenças autoimunes. E aí a pergunta sempre é, número 1, eu tenho preferência para tomar a vacina, número 2, eu devo tomar a vacina, número 3, qual? Bom, qual eu já respondi. Número 1, devo tomar a vacina? Veja, existe um grupo específico que desenvolveu doenças após a vacina. Este grupo não é recomendado tomar a vacina. Ou se desenvolveu surto da esclerose múltipla durante a vacina, ou se desenvolveu Guillain-Barré após a vacina. Este é um grupo bastante reduzido. Eu, pessoalmente, me lembro, consigo contar nas mãos quantas pessoas são. Os outros pacientes devem tomar a vacina. E aí, eu vou ter algum surto por tomar a vacina? Eu vou ter alguma complicação, algum problema? A resposta é: não sei. Não temos dados específicos em relação a grupos especiais. Mas a análise estatística feita pelos grandes grupos de ciência, né, as associações internacionais de esclerose múltipla, é de que existe uma vantagem em tomar a vacina frente ao risco de que você tenha um desses problemas. Certo? Então, o meu conselho final é: não se atente tanto a essas discussões, a essas brigas, a essas tentativas de politização, a essas questões que a mídia tem estimulado sobremaneira, porque eles precisam falar de algum assunto, né? Existe a vacina disponível, você vai ser convidado conforme os grupos que o próprio Ministério vai definir, né, de vacinação. É vantajoso que você tome a vacina. Se você for uma pessoa que sente que não deve tomar a vacina porque prefere pegar a doença, se caso você pegue, você prefere pegar a doença, é uma coisa mais natural. Se for uma crença pessoal sua, você deve seguir a sua crença pessoal. É muito importante que você siga a sua crença pessoal, sem dúvida nenhuma. Mas se não for o teu caso, você deve tomar a vacina. Se você vai tomar no primeiro mês, no segundo mês, no terceiro mês, isso vai estar bem determinado pelo órgão responsável por organizar isso daí. Né? E vamos celebrar, porque a gente está agora numa contagem final contra uma das maiores calamidades da humanidade. Uma calamidade que assolou o país, o mundo todo, né? E que a gente vai conseguir vencer com mais este novo passo. Doutor, e as reinfecções, e as mutações do vírus, e se a vacina perder eficácia? Meus amigos, tudo isso vai ocorrer. Tudo isso vai ocorrer. E aí teremos novas tecnologias, teremos novas maneiras de combater isso. Isso é um processo natural, mas isso é a exceção. É a exceção. Pessoas que se reinfectaram após terem pego o coronavírus, a gente está falando de 6 para cada 1 milhão de pessoas que se infectaram. Então, todas essas são exceções, são coisas que podem acontecer, mas que são as exceções. Então, vamos focar na grande imagem, no que está acontecendo agora e no papel de cada um nesse momento. Meus amigos, muito obrigado. Deixe o seu like, isso ajuda bastante o nosso canal. Se inscreva no nosso canal, clique aí no sininho para você receber as notificações. Se você achou esse conteúdo importante, compartilhe com as pessoas esse vídeo. Até a próxima!